Olá, eu sou Felipe Jucá, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal do Ceará e membro do grupo de pesquisas GREAT. Vou apresentar uma prévia de artigo de qualificação de mestrado intitulada Um fotoemissor não invasivo para cicatrização de ferimentos na pele. O meu orientador é o professor Danielo Gomes, que junto aos demais autores completam a autoria deste trabalho. A apresentação seguirá esta agenda. Iniciando pela introdução, apresentando o problema, alternativas de soluções e o objetivo deste projeto. A nossa pesquisa se baseia na busca de alternativas para o tratamento de cicatrização de ferimentos cutâneos. A cicatrização de ferimentos cutâneos é um processo complexo, que envolve a interação de diversos fatores que trabalham em conjunto para recuperar a região da pele lesionada. Quando a cicatrização de um ferimento não segue o padrão de recuperação esperada, isso pode resultar em um ferimento crônico, o que representa uma sobrecarga de tratamento tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde. Essa sobrecarga pode ser observada tanto nos fatores clínicos quanto nos fatores financeiros. Estima-se que nos Estados Unidos o custo anual para o sistema de saúde tratar pacientes com ferimentos crônicos é de aproximadamente 25 bilhões de dólares. Existem diversas alternativas de tratamento para a cicatrização de ferimentos na pele, como por exemplo o uso de curativos de proteção, curativos analgésicos ou cicatrizantes. Também há, em casos crônicos, tratamentos mais intensos com um custo financeiro mais elevado, como é o caso do uso de câmaras de oxigênio hiperbárico. Ainda sobre as alternativas de tratamento, destacamos o uso da terapia com fotobiomodulação. Esta terapia utiliza a luz em determinados comprimentos de onda e densidade de potência para estimular as células à homeostase. Essa mesma técnica também já tem sido utilizada em outros tipos de tratamento, como por exemplo, o tratamento da dor crônica. Além de ser eficiente para o tratamento da dor crônica, esta terapia pode ser realizada tanto em contato com o paciente quanto de forma não invasiva ou sem contato com a pele, como observado neste trabalho. Para o tratamento de lesões na pele, essa terapia pode ser uma alternativa bastante eficiente. O não contato com a pele a torna uma alternativa de tratamento sem dor e sem efeitos colaterais conhecidos. A figura 1 apresenta uma aplicação da terapia de fotobiomodulação para o tratamento da dor crônica de forma não invasiva, utilizando o console LightEdge. O console LightEdge é um dispositivo desenvolvido pela empresa Bright Photomedicine para o uso em terapias com fotobiomodulação. Este console se adapta a uma ponteira com transdutores flexíveis que emitem luz diretamente na região a ser tratada. Como citado anteriormente, a fotobiomodulação pode ser usada para estimular a cicatrização, melhorar a regeneração do tecido e reduzir dores e inflamações. A figura 2 apresenta alguns exemplos de dispositivos e aplicações. No item A, temos um chapéu com laser para estimular o crescimento capilar. No item B, uma terapia laser intravascular. E no item C, agulhas com laser para um sistema de acupuntura. Portanto, como objetivo deste projeto, temos a proposta de um fotoemissor para auxiliar no tratamento e cicatrização de ferimentos na pele. Este fotoemissor deve atender os seguintes requisitos: irradiar luz com a maior área de cobertura possível e sem intervalos de espaço, ou seja, uma irradiação homogênea. Este fotoemissor também não pode ter contato com a pele, caso contrário, poderá causar desconforto e ineficiência no tratamento. Não apresentar um significativo aumento ou flutuação de temperatura, de modo que possa impactar a eficiência do tratamento. Também não deve necessitar de esterilização, mas deve permitir a desinfecção do dispositivo. Este dispositivo também deve ser adaptável ao console LightEdge. O dispositivo LightEdge é utilizado para gerenciar os parâmetros de aplicação, como tempo, frequência e a densidade de potência. Dando continuidade, vamos para a seção de materiais e métodos.
Por termos como público-alvo pacientes com ferimentos crônicos e analisando a tabela 1, que demonstra a eficiência de aplicação para determinadas faixas de comprimento de onda, analisamos que a luz vermelha, entre 620 e 630 nanômetros, estimula a cicatrização e o rejuvenescimento da pele. Para a fixação dos LEDs, foi proposto um suporte com um fixador central e duas abas laterais. Estas abas laterais podem se mover e se adaptar em ângulos de 90 a 180 graus em relação ao fixador central, como mostra a figura 3. Na figura 4, é possível ver as 3 placas de LED já encapsuladas nos fixadores. O sistema é composto por 3 placas. Cada placa possui 100 LEDs vermelhos e de alta intensidade, ou seja, é possível utilizar de 100 a 300 LEDs em cada aplicação. Na figura 5, é possível ver um protótipo do fotoemissor, adaptado a um console de testes do LightEdge. No item A, o dispositivo está desligado, e no item B, o dispositivo está em pleno funcionamento. Para o sistema embarcado do dispositivo, foi necessário a utilização de um Arduino Pro Mini. A escolha do Arduino Pro Mini se deu pela facilidade de interação com o hardware presente no console LightEdge, que também é baseado na plataforma Arduino. Este microcontrolador tem a função de controlar 3 sensores infravermelho de distância e 3 LEDs vermelhos, como mostrado na figura 6. Cada placa do fotoemissor possui um LED vermelho de alerta e um sensor infravermelho de distância. Os sensores de distância têm a função de garantir que os pacientes não se aproximem a uma distância menor que a distância indicada para o tratamento. Caso isso aconteça, o sensor imediatamente envia informação para o Arduino e o Arduino aciona os LEDs de alerta. Para uma primeira validação do protótipo, foram realizados 3 experimentos. O primeiro experimento é o experimento de distância ideal. Esse experimento vai servir como referência para os experimentos E2 e E3. Como o console atual do LightEdge fornece um valor máximo de corrente de 100 mA para cada placa de LED, a densidade de potência vai variar de 10 a 60 mW por centímetro quadrado em cada placa. Para definirmos uma distância ideal, setamos a densidade de potência em 60 mW por centímetro quadrado, posicionando as 3 placas em 180 graus em relação à placa central, como é mostrado na figura 6. Usamos também um medidor de potência em um braço robótico. Esse medidor era aproximado em passos de meio centímetro, até que o valor de 60 mW por centímetro quadrado fosse atingido no medidor de potência. O segundo experimento, E2, é o experimento de área de irradiação. De maneira semelhante ao experimento E1, setamos a densidade de potência em 60 mW por centímetro quadrado e posicionamos as placas a 180 graus em relação à placa central, como mostrado na figura 6. Nesse experimento, usamos um luxímetro posicionado a 5 cm das placas. Esse luxímetro era movido de forma manual nas direções vertical e horizontal, em passos de meio centímetro. O luxímetro era movido até que a intensidade luminosa começasse a decair. A região de início de decaimento da intensidade luminosa era marcada como limite da área de irradiação. O experimento E3 foi o experimento de flutuação de temperatura. Este experimento teve a intenção de avaliar se as variações de temperatura influenciavam de maneira negativa na eficiência do tratamento. Para isso, foi analisado o desempenho das placas tanto de maneira individual quanto de forma conjunta. O sensor de temperatura utilizado foi o LM35 da Texas Instruments. Para esse experimento foram utilizadas 2 densidades de potência, 50 e 60 mW por centímetro quadrado. Também foi utilizado 2 opções de operação, com todas as placas ligadas e com apenas uma placa ligada. Também utilizamos 2 configurações de posicionamento para as placas. A primeira, que chamamos de aberta, como mostra a figura 7A, e a segunda, que chamamos de fechada, como mostra a figura 7B. Na configuração aberta, as placas estavam dispostas a 180 graus em relação à placa central. Na configuração fechada, as placas estavam dispostas a 135 graus em relação à placa central.
Durante o tratamento, podem haver leves movimentos por parte do paciente. Por isso, utilizamos duas distâncias para as medições, 5 e 7 centímetros. As medições eram compostas por 3 fases, como ilustrados na figura 7A e 7B. A primeira fase era a fase de stand-by e durava 10 segundos. Após isso, iniciava a aplicação, que durava 10 minutos. Após a aplicação, as placas desligavam e durante 1 minuto era medida a temperatura de resfriamento. Ao final da coleta dos dados, foi realizado um processamento digital dos sinais coletados. A técnica utilizada para esse processamento foi a transformada wavelet. A transformada wavelet aplica filtros passa-altas e passa-baixas em análises de séries temporais. Através da aplicação da transformada em modelo de cascata, foi possível remover ruídos provenientes da coleta dos dados. Assim, após a aplicação de algumas rodadas de filtragem, é possível gerar uma curva de tendência e analisar possíveis flutuações da temperatura. Ao final dos experimentos e da análise dos dados, chegamos à seção de resultados e discussões. Para o experimento E1, o experimento de distância ótima, a distância ideal foi estimada em 5 centímetros. Essa distância independe da densidade de potência que se queira aplicar, ou seja, para uma aplicação mínima de 10 mW por centímetro quadrado ou máxima de 60 mW por centímetro quadrado, a distância ideal se manterá em 5 centímetros. Porém, uma distância menor do que 5 centímetros pode causar efeitos indesejáveis no tratamento. Por isso, foi importante a implementação do sensor infravermelho de distância e dos LEDs de alerta. Entretanto, suaves variações de distância não comprometem a efetividade do tratamento. Para o experimento E2, de área de irradiação, geramos uma tabela onde inserimos os valores correspondentes à quantidade de placas em cada aplicação. Para a aplicação, utilizando uma placa, a área total foi de 90,25 cm². Para duas placas, a área foi de 208,05 cm². E para 3 placas, a área foi de 323,95 cm². No experimento E3, o experimento de temperatura, nós identificamos para cada banda de frequência a configuração e a placa correspondente que se mantinha mais estável durante a aplicação. Esse comportamento pode sugerir qual configuração é a mais estável para cada tipo de tratamento. As figuras 9A e 9B apresentam a flutuação de temperatura ao longo do tempo para os sensores de direita e do centro, respectivamente. Nestas imagens é possível ver os dados ainda não tratados e com a presença de ruídos. As figuras 10A e 10B apresentam a decomposição por transformada wavelet. Do lado esquerdo da figura, é possível observar a suavização das curvas em cada rodada de filtragem dos dados. Já do lado direito, observamos a decomposição das componentes de mais alta frequência, ou seja, as metades superiores das bandas de frequência. Após a filtragem dos dados, a curva aderiu a um formato mais suave, resultando em uma curva de tendência como mostra as figuras 11A e 11B. Na figura 11A, apesar de serem relativamente semelhantes, é possível observar que a tendência para a configuração de 5 cm com 60 mW por centímetro quadrado se manteve mais estável na maior parte do tempo. Já na figura 11B, a configuração que se manteve mais estável durante a maior parte do tempo foi a configuração de 5 cm com 50 mW por centímetro quadrado. Esse resultado pode ser melhor compreendido analisando o gráfico da figura 12. A figura 12 mostra a contribuição para cada configuração de posicionamento, distância e densidade de potência, para a soma total de potência referente aos coeficientes de detalhe da transformada wavelet, para a tendência de evolução de temperatura. Quanto menor for a contribuição em porcentagem, mais estável será a configuração, como por exemplo, para o sensor posicionado à direita, a configuração mais estável é a de 5 cm com 60 mW por centímetro quadrado, ratificando os dados da figura 11A. A tabela 3 faz uma comparação entre as placas da direita e da esquerda e as configurações que foram utilizadas para a aplicação, e mostra qual delas se manteve mais estável para determinados períodos de frequência. Por fim, chegamos à conclusão deste trabalho. Como características gerais, o protótipo é de fácil manuseio.
É portátil, leve, fácil de ser transportado e sem a necessidade de contato com a pele, atendendo a um dos requisitos iniciais. Por ser adaptável ao Light Edge, o fotoemissor possui diversas configurações, podendo variar a densidade de potência entre 10 e 60 mW por centímetro quadrado. O tempo de aplicação pode durar de 5 a 15 minutos, podendo ser estendido até 30 minutos no valor máximo. E variar também as aplicações, que podem ser de forma contínua ou em intervalos de frequência. Outro fator de destaque para o fotoemissor é a área de cobertura de irradiação. Em uma distância de 5 cm, considerada a distância ideal, pode cobrir desde pequenos ferimentos até ferimentos de maior extensão. Sobre temperatura, o estudo da flutuação de temperatura das placas foi a principal contribuição deste trabalho. A partir deste estudo, foi possível estimar quais configurações são mais estáveis em relação à flutuação de temperatura, utilizando os valores medidos pelo sensor. Apesar da variação de temperatura nas diferentes configurações, todas as configurações se mostraram estáveis o suficiente para permanecerem seguras durante todo o processo de aplicação. Vale ressaltar que esse comportamento é baseado em testes usando sensores analógicos, ou seja, não leva em consideração características presentes no tecido biológico. Para trabalhos futuros, sugerimos testes em tecidos biológicos. Além disso, sugerimos a redundância na segurança, acrescentando um sensor de temperatura para monitorar o comportamento da temperatura durante as aplicações. Por fim, sugerimos também o desenvolvimento de uma única placa de circuito impresso para todo fotoemissor. Pela atenção de todos, o meu muito obrigado.